Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015, neste vídeo nós vamos tratar sobre o artigo 75 e ele traz algumas disposições a respeito da representação em juízo. Como ele é um artigo bastante longo, né, porque ele tem aí 11 incisos e mais 4 parágrafos, eu fiz uma divisão desse artigo em partes, então a gente vai ler essas partes mesclando a análise dos incisos com os parágrafos que correspondem às disposições desses incisos, a fim de que você possa ter uma compreensão completa da norma ou das normas inseridas aqui nesse dispositivo legal. Então, o caput vai disciplinar que serão representados em juízo ativa e passivamente, quer dizer, ele está falando aquelas hipóteses em que as pessoas ou os entes listados nos seus incisos estejam tanto no polo ativo como autores da ação, quanto no polo passivo, né, como réus na ação. Inciso 1. A União, representada pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal, pelos seus procuradores. O inciso 3. O município, por seu prefeito ou procurador. E o inciso 4, por a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Então, vamos parar por aqui, né? Esses 4 incisos estão tratando da representação das pessoas jurídicas de direito público, quem que vai atuar em nome dessas pessoas jurídicas de direito público no processo. E é importante a gente destacar aqui um tópico com relação às autarquias, né? A autarquia e fundação de direito público serão representadas por aquele que a lei do ente federado que regular essa autarquia ou essa fundação de direito público disciplinar que seja o seu representante em juízo. E há um enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, o enunciado 644 do STF, que entende no sentido de haver desnecessidade de apresentação de instrumento de mandato, né, de procuração por parte aqui da pessoa que vai representar em juízo a autarquia ou a fundação de direito público. E essa interpretação o STF deu justamente levando em consideração que a previsão dessa representação não precisa ser em procuração, não precisa ser em instrumento de mandato, porque vai haver uma lei regulando isso, né? Ou uma lei federal, uma lei estadual que institua essa autarquia ou essa fundação de direito público, e nesta lei vai constar as pessoas que são que farão a representação dessa entidade pública em juízo, ok? Além disso, desses 4 dispositivos aqui que regulam a respeito da representação em juízo, nós temos também o parágrafo 4º, que vai disciplinar que os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. E essa possibilidade, né, que o CPC confere aos Estados Federados e ao Distrito Federal é uma possibilidade de um convênio firmado no âmbito administrativo para que um Estado preste serviços, né, ou preste serviços colaborativos com outro ou a outro Estado em ações judiciais que eventualmente tramitem dentro do seu território. Então, para esclarecer, eu vou citar aqui um exemplo. Imaginemos que o Estado de São Paulo responda a uma ação, seja parte ré em uma ação que tramita no Estado do Mato Grosso. E aí, para evitar deslocamento de procuradores, enfim, é possível que haja a firmação de um convênio entre o Estado do Mato Grosso e o Estado de São Paulo, em que eles se comprometem a prestar serviços, né, auxiliares, e aí os procuradores do Estado do Mato Grosso poderão atuar naquele processo judicial que foi proposto em representação aos procuradores do Estado de São Paulo, para evitar o deslocamento, se for necessário, né, se fosse necessário, evitar o deslocamento
de procuradores de um estado para outro. E isso se dá por conta de um artigo que inclusive a gente já analisou, o artigo 52, parágrafo único, que permite, quando trata lá das regras de definição de competência, permite que um cidadão de um determinado estado, continuando no exemplo do estado que seja domiciliado no estado de Mato Grosso, proponha uma ação contra o estado de São Paulo, lá no estado de Mato Grosso, né? Há inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade em que se está discutindo no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade desse parágrafo único do artigo 52, mas enquanto ela não seja declarada, se é que um dia ela vai ser declarada, a regra permanece válida, e é em razão disso que há o estabelecimento aqui no artigo 75, parágrafo 4º, dessa possibilidade de convênio entre procuradores, né, procuradorias de estados diversos, para que uma colabore com a outra, praticando atos em processos que tramitem no seu respectivo território. Pois bem, continuando lá nos incisos do artigo 75, vai tratar da representação da massa falida. Então, a massa falida vai ser representada em juízo pelo chamado administrador judicial. O administrador judicial é nomeado pelo juiz num processo de falência, né? E esse processo de falência é regulado pela Lei 11.101 de 2005, e a nomeação do administrador judicial é prevista lá no artigo 22 dessa lei, inciso 3. E é ele o responsável por fazer a representação ativa ou passiva em juízo da massa falida. Inciso 6 vai tratar da herança jacente ou vacante, para dizer que ela vai ser representada em juízo pelo seu curador. E aí nós temos que relembrar de disposições do Código Civil quando a gente trata de herança jacente e de herança vacante. O artigo 1819 do Código Civil vai tratar sobre o conceito de herança jacente, né, e se referir aí àquela herança que esteja num estado de espera, né, o patrimônio que está num estado de espera aguardando a habilitação de eventuais herdeiros que não tenham até um determinado momento se manifestado para que haja o inventário e a partilha dos bens da pessoa que faleceu. Já a herança vacante é prevista no Código Civil no artigo 1823, e ela significa um estado subsequente à herança jacente, né? Depois que há uma sentença declaratória no sentido de que não existem herdeiros conhecidos e que nenhum deles se habilitou, nenhum sucessor se habilitou para que reivindicar direitos de partilha daquele patrimônio deixado pela pessoa falecida, nós temos aí a chamada herança vacante. E nesses procedimentos, né, que são estabelecidos agora pelo Código de Processo Civil, a partir do artigo 738, com o estabelecimento de procedimento de jurisdição voluntária, né, para que haja a declaração de vacância de uma herança. E nesse procedimento de jurisdição voluntária, o juiz vai nomear o chamado curador para a herança jacente e para a herança vacante. E é esse o curador que vai representar ativa e passivamente essa herança em juízo, se for necessário, quer dizer, se for proposta uma ação contra essa herança, ou eventualmente se essa herança, se a pessoa que faleceu seja autora de uma ação em vida, acabou falecendo, a herança vai continuar atuando agora representada pelo seu curador nomeado pelo juiz nesse procedimento estabelecido a partir do artigo 738 do CPC. Inciso 7 trata do espólio e vai dizer que o espólio é representado pelo inventariante. Então, o espólio é a reunião de patrimônio positivo e negativo, né? Quer dizer, dos bens e das dívidas da pessoa que faleceu. E o espólio vai ser representado pelo inventariante, que é nomeado pelo juiz em um processo de inventário
nos termos do artigo 617 do CPC, que está inserido lá dentro do procedimento especial de inventário e partilha. E aliado a esse dispositivo do inciso 7, nós temos o parágrafo 1º desse artigo 75, que vai dizer: quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Então, o inventariante dativo no inventário, ele vai ter a função de administração do espólio, mas ele não vai ter a função de representação. Está aqui uma diferença que a gente não pode esquecer, tá? Então, nos termos do parágrafo 1º, sempre que se tratar de um inventariante dativo, os sucessores do falecido devem ser intimados no processo em que o espólio seja parte, né, a fim de que manifestem os seus interesses. Se o inventariante não for dativo, né, não há necessidade de intimação dos sucessores. Nesse caso, basta a presença do inventariante na representação do espólio, ok? E aí a doutrina tem uma discussão a respeito da consequência disso, né, da consequência dessa previsão do parágrafo 1º, né, para discutir então se haveria aqui uma necessidade de litisconsórcio, ou seja, um litisconsórcio necessário entre os sucessores e o espólio, já que o inventariante dativo, a presença do inventariante dativo impõe a necessidade de intimação também dos sucessores, ou não, se esse litisconsórcio não é necessário. E a doutrina tem algumas vozes que discordam disso. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, que é um assunto bastante importante, eu te convido a conhecer o meu Código de Processo Civil comentado, a gente chama de CPC Vivo, e ele está disponível na plataforma JuroAdocs, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Nessa plataforma, além do CPC, dos comentários ao Código de Processo Civil, há também outras leis comentadas bastante importantes e você está convidado a conhecer esse material, tá? E lá, em um dos tópicos dos comentários, eu abordo essa problemática aqui que a doutrina levanta a respeito deste parágrafo 1º do artigo 75, ok? Se você está vendo esse vídeo na época da pandemia e quiser acessar o JuroAdocs, ele está liberado para acesso gratuito, ok? Então fica aí o convite para você conhecer o CPC Vivo. Vamos além. O inciso 8 vai tratar da pessoa jurídica e dizer que ela será representada ativa e passivamente por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Então, a regra geral, por conta da previsão lá do artigo 46, inciso 3 do Código Civil, é de que no registro da pessoa jurídica deve haver a indicação de quem vai representá-la. E aqui o professor Pablo Stolze, inclusive, faz uma diferenciação lá no seu curso de Direito Civil para dizer, olha, não se trata necessariamente de representação da pessoa jurídica como se ela fosse incapaz, né? Não há pessoa jurídica incapaz. E, na verdade, a gente devia chamar isso de presentação, quer dizer, é uma forma de fazer a pessoa jurídica presente por meio das pessoas físicas que são previstas lá nos seus atos registrais como responsáveis por essa função. Se não houver essa previsão, o inciso 8 já mata a charada para dizer, não havendo a previsão, os diretores da pessoa jurídica vão ser considerados os seus representantes. Inciso 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica vão ser representados pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Aqui ele está tratando dos chamados entes despersonalizados, quer dizer, os entes que não têm personalidade jurídica, e faz referência às sociedades ou associações irregulares, que são aquelas que existem de fato, mas não são registradas. E por não serem registradas, não gozam de personalidade jurídica. Agora, mesmo esses entes despersonalizados poderão ser parte em processo.
E aí a representação desses entes será por meio do seu administrador. O parágrafo 2º complementa essa disposição para disciplinar que a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade da sua constituição quando demandada. Isso aqui é importante porque imaginemos uma sociedade de fato, uma empresa que existe aparentemente, quer dizer, ela existe de fato, mas não existe juridicamente porque não está registrada. E essa empresa te vende um produto e esse produto é estragado, ele tem defeito e você sofre um dano por conta disso. Você vai poder acionar essa sociedade irregular? Vai poder. E essa sociedade irregular, como defesa, não vai poder alegar, por conta da proibição aqui do parágrafo 2º do artigo 75, não vai poder alegar que eu não existo juridicamente, eu apenas sou uma sociedade de fato, então eu não posso responder a esse processo. Isso ela não vai poder, obviamente, porque senão seria um estímulo da legislação a esses atos de má-fé, ok? Então não é possível que a sociedade irregular alegue em seu favor a sua irregularidade, porque se fosse assim, ela se beneficiaria da sua própria torpeza e o direito não pode compactuar com isso, ok? Vamos além. O inciso 10 trata da pessoa jurídica estrangeira e diz que ela vai ser representada pelo gerente, pelo representante ou administrador da sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então, a pessoa jurídica estrangeira é aquela pessoa jurídica cujos atos de constituição estão registrados em um país estrangeiro. Se ela tiver filial, sucursal, agência aqui no Brasil, a pessoa responsável por essa filial, sucursal ou agência é que é considerada pela nossa legislação como representante dessa pessoa jurídica estrangeira. Como complemento, nós temos o parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Então, a presunção aqui é de que a pessoa que tem este cargo de comando na filial da pessoa jurídica estrangeira aqui no Brasil é dotada de poderes para receber citação em nome dessa empresa. Tudo isso é uma previsão legal, são previsões legais no sentido de proteger o direito do autor de acionar essa pessoa jurídica estrangeira aqui no território nacional, né? Justamente para que facilite o acesso à justiça, presumindo-se aqui poderes para recebimento de citação, de modo que o processo então possa seguir sem grandes problemas. E, por fim, o inciso 11 vai disciplinar que o condomínio vai ser representado judicialmente pelo administrador ou pelo síndico. E aqui, né, obviamente, o síndico geralmente é eleito, essa eleição é registrada em ata, e a ata é o documento que vai demonstrar que o síndico tem poderes para atuar como representante do condomínio. Ok? Pois bem, para finalizar esse vídeo, eu selecionei aqui, desta vez, um poema de 1917, de Álvaro de Campos, um pseudônimo do poeta português Fernando Pessoa. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Ultimátum. Fora tu, reles, snob, plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles e a todos que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensões à casa, inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimátum a vós, que confundis o humano com o popular,
que confundis tudo, vós, anarquistas deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro, passai frouxos, passai radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Fechem-me isso tudo à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas, abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie o que está aí a apodrecer a vida, quando muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Te convido a deixar aqui o seu like se você gostou desse vídeo, a compartilhá-lo por aí e acompanhar as novas postagens do canal, se inscrevendo e apertando o sininho para receber notificações. Até a próxima!